Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Pedro pregou para os outros sobre a graça porque ele mesmo precisava da graça. Depois de refletir sobre esse assunto, eu darei a resposta à pergunta 685. Dá para imaginar o olhar fixo e a voz forte de Pedro na noite antes da crucificação de Jesus, quando esse discípulo disse que jamais abandonaria Jesus. É um dos poucos episódios registrados em todos os 4 relatos do Evangelho no Novo Testamento. Mateus capítulo 26, versículo 33, disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Marcos registra no capítulo 14, versículo 29, disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Lucas, em Lucas capítulo 22, versículo 33, diz: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E João, capítulo 13, versículo 37, replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E todos os relatos registram também a resposta de Jesus. Jesus disse que Pedro o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Pedro não aceitou essas palavras de Jesus, insistiu que jamais negaria seu mestre. Mas na hora da provação, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele fingiu ignorância sobre Jesus e chegou a jurar e maldizer nas suas negações enfáticas de não conhecer Jesus. Pedro poderia ter cometido pecado maior? Depois de 3 anos acompanhando Jesus por perto, observando sua bondade, amor e perfeição moral, e especialmente depois de confessar com convicção sua fé em Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, como este apóstolo chegaria a negar conhecimento de Jesus? Será que o pecado de Judas, que admitiu conhecimento, mas entregou Jesus aos seus inimigos, foi pior do que o pecado de Pedro? É difícil ver muita diferença nos pecados destes 2 apóstolos. Judas traiu, Pedro negou. Lucas é o único dos 4 evangelistas a contar um fato especialmente interessante sobre aquela noite. Durante a série de julgamentos de Jesus, houve um momento em que Lucas relata no capítulo 22, versículo 61, que Jesus fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Jesus conhecia o coração de Pedro. Não precisava olhar para saber o que acontecia com este apóstolo. Mas naquele momento, Pedro sabia que Jesus olhava para dentro dele, para o seu íntimo, e viu seus atos de traição. Quando Pedro enxergou o tamanho do seu pecado contra Jesus, ele saiu e chorou amargamente. Ele havia chegado ao fundo do abismo de afastamento do Senhor. Depois da sua ressurreição, Jesus convidou Pedro a receber o perdão e se reconciliar com ele. Logo depois de sair do túmulo, Jesus mandou uma mensagem para os apóstolos e destacou Pedro. Marcos capítulo 16, versículo 7. Pedro bem sabia que merecia a censura até o castigo divino por seus atos. Mas mesmo assim, ele não tentou fugir do Senhor. Nisso observamos a grande diferença entre Pedro e Judas Iscariotes. Judas tentou fugir e até se suicidou querendo fugir do Senhor. Pedro ficou com os outros apóstolos quando Jesus apareceu a eles em Marcos 16. E durante 6 semanas Jesus andou com seus 11 apóstolos. Pedro viu novamente as provas da sua divindade e seu caráter misericordioso.
Mas Jesus sabia que Pedro precisava ouvir as palavras de aceitação e não deixou a terra antes de confirmar para Pedro a sua graça e perdão. O homem que negou a Jesus 3 vezes teve a oportunidade de afirmar seu amor por ele 3 vezes. E ouviu 3 vezes a chamada do seu Senhor ao importante trabalho de apacentar as suas ovelhas. E aquele apóstolo, apesar de ter vacilado terrivelmente na noite dos julgamentos de Jesus, ouviu a afirmação do Senhor de que ele continuaria fiel até morrer por Jesus. João capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Logo após a ascensão de Jesus, Pedro começou a pregar as boas novas do Senhor. Ele pregou sobre Jesus, que se fez carne, viveu como homem sem pecar e morreu na cruz para estender sua misericórdia para todos que se mostram dispostos a se converterem ao Senhor. Ele pregou o evangelho da graça de Jesus, porque ele mesmo recebeu esta graça. Pedro, um fraco e desprezível pecador, foi perdoado pela misericórdia de Jesus Cristo. Vamos agora às perguntas do dia. Pergunta 685. Qual inseto é usado no livro de Provérbios para ensinar contra a preguiça? Alternativas: A. Formiga, B. Gafanhoto, C. Besouro ou D. Louva-a-Deus. A resposta certa, alternativa A. Formiga. Diz Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Podemos aprender grandes lições do trabalho incansável da formiga. E agora a pergunta 686. Jesus estava em qual jardim quando ele foi preso? Alternativas: A. Jardim de Salomão, B. Jardim do Éden, C. Jardim de Betânia ou D. Jardim de Getsemane. A resposta certa no final do próximo episódio. O apóstolo Pedro era um homem muito imperfeito, como eu e você. Mas ele achou a graça de Jesus e pregou a mensagem dessa graça para todas as pessoas ao seu redor. Nós temos o mesmo privilégio de sermos perdoados por Jesus e de compartilhar com outras pessoas a boa nova do Evangelho. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.